Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. E hoje nós temos um tema extraordinário, um personagem que você conhece, mas que você vai conhecê-lo mais profundamente, juntamente comigo aqui agora, tá bom? Bem-vindo à nossa live de hoje. E vamos estudar a vida de um dos mais incríveis personagens bíblicos. O profeta Daniel, um homem que enfrentou desafios gigantescos, mas nunca deixou de confiar em Deus. Você sabia que ele foi levado para um império pagão e mesmo assim permaneceu fiel a Deus, recebendo inclusive revelações poderosas que mudaram a história? Como ele conseguiu isso, não é? O que podemos aprender com a vida de Daniel para enfrentar os desafios do nosso dia a dia? Prepare-se, porque vamos explorar Daniel como você nunca viu. Vamos entender as ligações que ele nos deixa sobre fidelidade, coragem, oração, revelação divina. Não perca. Essa live vai te surpreender e transformar sua visão sobre este grande homem de Deus. Fique conosco até o final e veja como a história de Daniel pode impactar a sua vida. E eu lhe convido para a gente orar junto agora. Feche seus olhos, se lhe for possível, e ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, buscando aprender mas sobre a tua palavra. Hoje nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes para que possamos entender as lições que a vida de Daniel nos ensina. Que assim como Daniel, possamos também, Senhor, ser fiéis a ti, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Nos dê sabedoria para aplicarmos esses ensinamentos em nossa vida diária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Daniel, o seu nome é um nome hebraico, né? Você já sabe, que significa Deus é meu juiz. Queridos, Daniel foi um célebre profeta judeu no período babilônico e persa. Exerceu seu ministério em um período de mais ou menos 70 anos, durante o reinado de 4 reis. Foi Nabucodonosor, Belsazar, Dário e o rei Ciro. Daniel parece ter nascido em Jerusalém de uma família nobre, né, de Judá, não mencionada aqui no livro. Daniel 1, versículos 2 e 3. Algum tempo antes da reforma de Josias, em mais ou menos 620 anos antes de Cristo. Com aproximadamente 16 anos de idade, um jovem, adolescente, Daniel se encontrava na Babilônia. Foi levado pelo rei Nabucodonosor na primeira deportação da nação de Judá, no 4º ano do rei Jeoaquim. Né? A filosofia babilônica era o seguinte: levar cativo todos os líderes políticos, religiosos e também os intelectuais das nações conquistadas. A reconstrução da sequência dos fatos da vida de Daniel, partindo do livro que leva o seu nome, é um grande desafio. Porque o texto, ele desenvolve-se em tópicos que não são, vamos dizer assim, ordenados cronologicamente em seus movimentos, né? Por exemplo, os episódios citados em Daniel 7, são bem anteriores aos citados nos capítulos 5 e 6. O fato mais notável, entretanto, é vamos dizer assim, a escassez de informações
sobre o próprio Daniel, quando tinha entre 20 e 25 anos, né, até os incidentes datados em Daniel 5 até 10, quando ele já estava com aproximadamente 70 anos. Né? Então, o único evento registrado em que Daniel é visto durante esse período de 50 anos é a interpretação, que você lembra, do segundo sonho de Nabucodonosor, no capítulo 4. Não é possível, no entanto, estabelecer a data dos eventos desse registro de forma precisa. Sabe-se apenas que foi alguma época antes do final do reinado de Nabucodonosor. Não é? Assim, tudo o que se sabe de um período de quase meio século de vida de Daniel é a informação contida neste capítulo, o que faz da biografia de Daniel uma tarefa desafiadora e muito minuciosa. Mas vamos juntos. Bom, cativos junto com ele na Babilônia estavam outros 3 hebreus que nós conhecemos muito bem, que foi Ananias, Misael e Azarias. Ele e seus companheiros foram forçados a entrar no serviço da corte real babilônica, né? Porque na Babilônia, Daniel aprendeu a falar e a escrever como um caldeu. Está lá em Daniel 1:4. Quando Daniel iniciou o estudo de 3 anos, pelo qual passavam os que entravam para o serviço do rei Nabucodonosor, recebeu um nome caldeu. O nome caldeu era Beltesazar, que significa Bel, Deus caldeu. Te proteja. Né? Ele e seus companheiros foram treinados entre os mais brilhantes jovens do império. Está lá no versículo 4 do capítulo 1. Capacitados por Deus, provaram que foram muito superiores, não somente aos outros estudantes, né? Que está lá no versículo 19, mas também a todos os magos e sátrapas e encantadores que haviam em todo o reino. Isso está lá no versículo 20 do capítulo 1 também. A posição privilegiada de Daniel e seus amigos lhe dava direito de se alimentar da comida preparada para o próprio rei, para que crescessem saudáveis e fortes, a fim de desempenharem seus papéis no império. Daniel, porém, mostrou-se extremamente leal às tradições, né, do seu povo, embora sem rejeitar o chamado para servir ao rei na corte, decidiu, diz o texto, não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho da sua mesa. Isso está no versículo 8 do capítulo 1. O texto bíblico não indica com precisão a comida contaminaria, porque a comida contaminaria Daniel. Talvez por derivar de animais impuros, conter sangue, ou incluir, vamos dizer assim, carnes de sacrifícios pagãos, mas deixa claro que o seu simbolismo aqui está relacionado ao compromissos atraentes e corruptores da vida pagã, que tentadores para muitos jovens fiéis em uma terra estrangeira. Ao fim de 3 anos de estudo, Daniel se tornou um dos que é chamado de cortesão do palácio de Nabucodonosor. Neste período, Nabucodonosor teve um estranho sonho, e aí vai para o capítulo 2 de Daniel, do versículo 1 até o 45. Esse estranho sonho exigiu que os seus sábios interpretassem. No entanto, decidiu não contar a eles como fora o sonho, para se tornar ainda mais difícil para os sábios, do palácio interpretar.
dizendo que se eles tivessem realmente um contato com os deuses, saberiam o sonho sem que precisasse contá-lo. Nabucodonosor, inclusive, ameaçou cortá-los, né, matá-los, se não dissessem o conteúdo e o significado do sonho. Daniel orou a Deus intensamente. Então o Senhor revelou o sonho e a sua respectiva interpretação. Irmão, Nabucodonosor sonhou com uma enorme estátua, não é? Com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Isso está lá no capítulo 2, a partir do versículo 32. Né? E no sonho ele via uma pedra não talhada por mãos humanas que atingiu a estátua, transformando toda aquela estátua em pó, enquanto a pedra transformou-se em uma grande montanha. A estátua, de fato, representava os 4 impérios mundiais. E você lembra, Babilônia, não é? Pérsia, a Grécia e Roma, que precederiam a introdução do reino messiânico, né? Do reino do Senhor. Daniel revelou que a cabeça de ouro representava ele próprio, o Nabucodonosor, mas que seus sucessores seriam inferiores a ele e causariam a perda da dinastia. A prata representava os medos e os persas, os quais conquistariam o reino babilônico. Não é? O ventre da estátua era de bronze, representava um reino que destruiria os medo-persas, que foi os gregos sob o comando de Alexandre o Grande. As pernas de ferro representavam os romanos e os pés de ferro e de barro indicavam que o reino de ferro se dividiria e se ramificaria em outros domínios de governo, né? Porém, não com a mesma força dos primeiros. Isso ocorreu na divisão do Império Romano pelos bárbaros, em 470 anos depois de Cristo, quando Roma foi dividida em 10 estados separados e distintos. A exata quantia dos dedos dos pés dessa estátua. A pedra, querido, representava o reino de Deus, o qual destruiria todos os reinos e governaria o universo. Nabucodonosor, ele ficou com aquela descrição tão detalhada de Daniel. Ele ficou tão impressionado com Daniel que ele tornou Daniel chefe de todos os outros sábios do reino e governador da província da Babilônia. Uma posição que Daniel, inclusive, transferiu para os 3 amigos dele. Isso está nos versículos 48 e 49. Algum tempo depois, Nabucodonosor teve outro sonho. Aí, esse outro sonho já está descrito no capítulo 4. Aí você já dá um pulinho, pula o 3 e vai para o 4. Dos versículos 4 até o 37, não é? No qual uma árvore imensa foi cortada por um anjo. O topo da árvore permaneceu no deserto por 7 tempos. A interpretação desse tempos, ela é um pouco incerta. Não se sabe se o termo refere-se a semanas, meses ou anos, muito embora considerem a última opção mais acertada, né? No caso anos. Depois a árvore floresceu de novo. Foi necessário, nesse caso, nessa interpretação, muita coragem para que Daniel fosse fiel à interpretação do sonho de Nabucodonosor. Porque é o seguinte, ele interpretou que a árvore representava o próprio rei
E o fato deste não se submeter ao poder do Deus de Israel, por causa da sua arrogância, da sua prepotência, isso faria com que ele fosse cortado, derrubado pelo próprio Deus, passando a viver, inclusive, como os animais do deserto. Dizer isso para um rei não é fácil, é preciso ter coragem. Até que ele aceitasse e reconhecesse o poder de Deus. Um ano depois, Nabucodonosor perdeu o juízo e passou a viver como um animal, comendo grama, andando de quatro. Não é? Depois dos 7 tempos, Nabucodonosor recuperou a sanidade, reconheceu a soberania de Deus e ele então foi restituído ao trono. Não é? Após isso, a história de Daniel só volta a ser contada anos depois, durante o governo de Belsazar. Nesse tempo, Daniel já não exercia na Babilônia a mesma influência dos dias de Nabucodonosor, falecido desde 560 anos antes de Cristo. Belsazar era um rei que não temia a Deus. Inclusive, certa noite, ele promoveu uma festa. Essa festa pode ser traduzida por uma orgia, né, desmedida, na qual mandou trazer as taças que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. 3 taças, tratadas com respeito por Nabucodonosor, foram usadas por Belsazar para propósitos profanos e obscenos. Né? O texto, que é o versículo 4 do capítulo 5, diz o seguinte: enquanto eles entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, repentinamente apareceu uma mão misteriosa, sem o braço, sem o corpo, apenas a mão, e escreveu na parede do grande e gigante palácio, do salão de festas, uma língua inclusive desconhecida. Daniel foi chamado para interpretar essas palavras, explicando a Belsazar que fora o próprio Deus quem escreveu na parede. E o significado das palavras era, estava escrito assim: Tekel Parsin, P-A-R-S-N, Parsin, cujo sentido era: Mene, Deus mediu o seu reino. Tekel, passado ou pesado, fostes na balança e achado em falta. E Parsim significava: o teu reino foi dividido e será tirado de ti. Então, esses são 3 termos aramaicos que denotam medidas de peso, usados em balança, né? Peso, divisões. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto pelo rei Dário, né? O Medo, que tomou todo o reino naquela mesma noite. Cumpriu-se então a palavra do Senhor. Durante o governo de Dário, foram instituídos, a Bíblia diz, 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino para ajudar no governo, bem como para liderar 3 presidentes, dentre os quais Daniel estava. Para evitar, que Daniel causava muita ciumeira entre os sábios de lá, e para evitar que Daniel fosse nomeado como o mais importante cargo administrativo por Dário, oficiais do governo medo-persa, né, que tinham vindo com o Dário, conspiraram contra ele para tirá-lo do poder a qualquer custo. Isso aí está no capítulo 6 de Daniel. Observando a conduta ética e o costume religioso de oração de Daniel, os conspiradores arquitetaram um plano para persuadir o rei a decretar que
por um período de 30 dias, toda oração não podia ser feita a outro Deus que não fosse ao rei, não é? E isso seria considerado ilegal, e o culpado seria sentenciado à morte. Aonde? Em uma cova de leões. Isso está no versículo 6 a 9 do capítulo 6. Dário não atentou, vamos dizer assim, ao engodo, à malícia deles, e inadvertidamente aprovou o decreto. Uma vez que o documento fosse assinado de acordo com a lei dos medo-persas, não poderia mais sofrer, vamos dizer assim, retrocesso ou alguma alteração, nem mesmo da parte do rei. Mas Daniel não abandonou o seu hábito, e por causa de sua disposição em orar 3 vezes ao dia, ele pagou um preço alto, né? Foi imediatamente preso e jogado, lançado na cova dos leões. Está nos versículos 10 e 17. Né? Nessa época, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. Naquela noite, o rei Dário, diz a Bíblia, que ele não dormiu. E jejuou, inclusive, toda a noite, preocupado com Daniel. Deus enviou o anjo, protegeu Daniel e não deixou que nenhum dos leões fizesse mal a ele. Quando o dia raiou, ao amanhecer, o rei, angustiado, correu à cova dos leões, mas encontrou Daniel são e salvo. Versículos 18 a 23, você lê isso. Né? Deus interveio para salvar seu servo, mas a sentença foi transferida para os acusadores de Daniel. Dário prendeu a todos, lançando eles aos leões, que imediatamente despedaçaram eles. A seguir, Dário anunciou um edito extraordinário. Ele diz o seguinte: estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem a Deus, ou o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. São os versículos 26. Quando o exílio dos judeus da Babilônia chegou ao fim, isso por volta de 540, mais ou menos antes de Cristo, a Bíblia diz que o anjo Gabriel respondeu às preces de Daniel, revelando-lhe um período de tempo de 70 semanas proféticas, as quais representavam 490 anos e foram decretadas por Deus para o futuro da nação de Israel. Esse intervalo de tempo compreendia do decreto da reconstrução do templo até o início da obra do Messias. Daniel teve ainda a satisfação de ver o remanescente de Israel voltar à Palestina. Está lá no versículos 12 do capítulo 10 de Daniel. Vamos dizer assim, seu ministério ou sua carreira profética, no entanto, não havia terminado. No 3º ano do rei Ciro, Daniel recebeu outra série de visões informando acerca do futuro sofrimento de Israel, do período da sua redenção através do Messias, da ressurreição dos mortos e do fim da atual dispensação. Isso você lê nos capítulos 11 e 12 de Daniel. Né? Este parecer do texto, né, parece ter sido, vamos dizer assim, o último registro da vida. Nessa série de visões, ele viu o conflito entre Miguel e os poderes demoníacos da sociedade. Essa revelação tratava com algum detalhe, inclusive, sobre a perseguição de Antíoco Epífanes, 175 anos antes de Cristo, né? E a ascensão do anticristo que nós lemos no livro de João, no Apocalipse. A partir desse momento, o que vai restar aqui relatado da vida de Daniel são apenas tradições. Há, inclusive, e aí eu vou citar
uma das tradições. Há inclusive uma tradição rabínica posterior que afirma que Daniel teria retornado à Palestina entre os exilados. Mas um viajante judeu, chamado, nos registros, chamado de Benjamim, século 12 depois de Cristo, supostamente teria encontrado o túmulo de Daniel em Suzã, lá na Babilônia. Se for assim, nesse caso, se o primeiro informe é verídico, então Daniel pode ter retornado mais tarde à Babilônia, né? Daniel nunca traiu suas convicções, nem hesitou em sua fidelidade e lealdade a Deus. Viveu aproximadamente 90 anos e ainda bastante ativo deixou atrás de si essa reputação impressionante ao inspirar fé por intermédio do exercício de coragem quando era confrontado por perigos mortais. Ele também manifestou completa dedicação aos ideais de Deus, mesmo em uma sociedade pagã. Ele deu exemplo de perseverança na oração, né? O profeta Ezequiel, ele cita, faz menção à grande sabedoria de Daniel. No capítulo Ezequiel, no capítulo 28 e o versículo 3, não é? Você pode anotar e depois consultar. E colocou, segundo a revelação de Deus, no mesmo patamar, Daniel no mesmo patamar de Noé e Jó. Ezequiel 14, do 14 ao 20. Já no Novo Testamento, a menção de Daniel em Mateus 24 e 15, passagem na qual o próprio Cristo, durante o seu discurso lá no Monte das Oliveiras, ele faz referência à abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Mateus 24 e 15. A maneira como Cristo fala do profeta durante o seu discurso, ela autentica, a exatidão histórica dos eventos e das visões concedidas a Daniel e registradas aqui nesse livro, que nós temos tanto apreço, tanto carinho por lê-lo, porque não só traz história, mas traz revelações das profecias do tempo futuro. Então, assim encerra a vida de Daniel. Que bênção foi estar aqui nessa live com vocês sobre Daniel, o que Daniel nos deixou, um legado de fé, de perseverança, que nós devemos levar para as nossas vidas. Não importa a situação difícil em que você esteja, lembre-se de que com a ajuda de Deus, você também pode permanecer firme, que as lições de hoje, de Daniel, nos acompanhem durante toda a semana, nos fortalecendo em nossa caminhada cristã. E se você gostou da aula, compartilhe com os seus amigos e venha participar no domingo. No domingo, quando nós vamos dando continuidade a essa série especial chamada Personagens Bíblicos como você nunca viu. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Eu te espero domingo às 17 horas lá no Candelária Kids, onde nós na Sala do Laranja usamos para transformar em nossa escola bíblica Candelária. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e até lá.